O cadeado da porteira enferrujada não cedia. Gabriela Santana ficou parada na escuridão, com 2 malas de rodinha e uma lanterna comprada no posto de gasolina a 40 quilômetros dali. E não conseguia nem entrar. Sentou nos degraus da varanda e ficou ouvindo o rio. A água batia nas pedras do barranco. O mesmo barranco onde o avô seu Antônio pescava toda a tarde de sábado enquanto ensinava que paciência não era sobre esperar. Era sobre saber o que você estava esperando. Ela não entendia isso naquela época. Não tinha certeza se entendia agora. 2 semanas antes, Gabriela estava sentada no sofá da amiga Claudinha, esperando a audiência que definiria a partilha de bens. O divórcio já estava assinado. Renato havia entrado com o pedido, e ela não tinha como contestar. Mas a audiência decidiria quem ficaria com o quê. Claudinha a tinha acolhido desde o dia em que ela saiu de casa, sem reclamar, sem fazer cara feia. Mas à noite Gabriela a ouvia no quarto, conversando baixinho no telefone com o namorado, e dava para entender que a situação não podia durar para sempre. Não a culpava. O apartamento era pequeno. A presença de Gabriela tornava tudo ainda menor. O dia chegou. Fórum às 9 da manhã, numa terça de setembro, com aquele calor úmido que São Paulo reserva para os piores momentos da vida. O advogado de Renato fez a maior parte das falas. O dela, encontrado num site de assistência jurídica gratuita porque ela não tinha dinheiro para pagar ninguém, ficou ao lado dela embaralhando papéis e olhando para o celular. Renato estava sentado do lado oposto com o terno que ela mesma escolheu 6 anos atrás. O cinza chumbo com a gravata listrada. Ele estava bem. Sempre estava bem. Esse era parte do problema. Meritíssima, meu cliente foi o único provedor financeiro da família durante toda a duração do casamento, disse o advogado de Renato, endireitando a pasta. O imóvel, os veículos, as aplicações financeiras, tudo foi adquirido com sua renda e seu esforço profissional. Gabriela quis se levantar. Quis dizer que quando se casaram, Renato vendia seguros num escritório alugado no centro de Santo André com o ar-condicionado quebrado. Que ela trabalhou 2 turnos no hospital por 3 anos para que ele fizesse a certificação de corretor imobiliário. Que quando ele finalmente começou a ganhar dinheiro de verdade, disse que ela podia parar de trabalhar. E ela parou, porque acreditou nele quando disse que ia cuidar dos 2. Mas seu advogado tinha pedido que ela ficasse quieta. Disse que a juíza já havia revisado tudo. Disse que era direto. Direto. Essa foi a palavra que usou. A juíza concedeu a Renato o apartamento do Campo Belo, o que ela havia escolhido. O que ela pintou sozinha nas paredes porque não podiam pagar um pintor na época. Ele ficou com os 2 carros. Ficou com a conta poupança que ainda tinha o nome dela, mas que de alguma forma não contava como dela. Ficou com o fundo de previdência privada. Ficou com a vida que construíram juntos. E Gabriela ficou com um cheque de R$22 mil e um aperto de mão do advogado que já estava atrasado para o próximo caso. Quando a lista de bens chegou à propriedade rural do interior, a juíza analisou os documentos e decidiu que ela permanecia com Gabriela. Herança direta recebida antes do casamento, nunca incorporada ao patrimônio conjugal. Renato revirou os olhos. O advogado dele deu de ombros. Uma fazenda velha no meio do mato. Ninguém ligou. Gabriela não chorou no tribunal. Segurou tudo até chegar ao estacionamento. Aí sentou no banco do passageiro do carro de Claudinha e ficou olhando para o painel até a amiga perguntar se ela queria ir a algum lugar. Não tenho para onde ir, disse ela. Claudinha ficou quieta por um momento. Depois disse. E a fazendinha do seu Antônio lá no interior? Era o único lugar que ainda tinha. Seu Antônio morreu quando Gabriela tinha 32 anos. Deixou a propriedade para ela. Só a propriedade. Mais nada. A mãe de Gabriela tinha revirado o nariz na época. Um sítio no mato, ela chamou. É o que você ganha por ser a preferida dele. Ela e o tio Marcos tinham dividido o que havia de dinheiro, que não era muito. Ninguém quis brigar pela terra. Renato nunca quis ir. Dizia que era longe de tudo, muito velho, muito quieto. Na audiência, quando a juíza disse que a propriedade ficava com ela, ele riu de canto de boca. Uma fazenda que não vale nada. Esse era o grande prêmio dela. Mas agora era tudo o que tinha. E foi assim que ela chegou. 4 horas de carro saindo de São Paulo, pegando a Castelo Branco, depois entrando na estradinha de terra que o GPS nem reconhecia. 2 malas, uma mochila e a lanterna do posto. Porteira que não abria. Ela achou uma pedra perto da pilha de madeira e foram 6 golpes para arrebentar o cadeado. O portão rangeu ao abrir e o cheiro bateu nela de vez.
Terra úmida, madeira velha e alguma coisa embaixo de tudo isso que ela reconheceu na hora. Cedro. Seu Antônio guardava bolinhas de cedro em todas as gavetas e armários. Dizia que afastava a traça, mas ela achava que ele simplesmente gostava do cheiro. Ela entrou. O feixe da lanterna varreu o cômodo. Tudo estava exatamente onde ele havia deixado. O sofá de couro desbotado com o assento do meio afundado. A estante que ele mesmo construiu, cheia de livros de bolso com as lombadas rachadas. A mesa da cozinha onde jogavam baralho, ele, ela e um copo de achocolatado que ele sempre fazia doce demais. Os quadros continuavam nas paredes. Ele havia pintado todos. Paisagens, quase sempre. O rio ao amanhecer, a mangueira no quintal, a velha ponte de pedra a 2 quilômetros estrada acima. Não eram obras de arte. Eram dele. Ela colocou as malas no chão, sentou no sofá e alguma coisa rachar dentro dela. Não do tipo dramático que aparece em filme, mas como o barulho que se ouve numa casa antiga à noite. Algo se acomodando, se ajustando, encontrando uma nova posição. Ela chorou por 3 horas. Depois encontrou o quadro de luz, ligou os disjuntores e a lâmpada da cozinha piscou. A fazenda estava fria, empoeirada, e era dela. Era a única coisa no mundo que ainda era só dela. A primeira semana foi sobrevivência. Não do tipo romântico, não do tipo mulher se encontra na natureza. Do tipo feio. Do tipo que você esfrega bolor do box do banheiro às 2 da manhã porque não consegue dormir e precisa fazer alguma coisa com as mãos. A propriedade não tinha aquecedor. O chuveiro levava 20 minutos para produzir algo acima do morno. O mercado mais próximo ficava a 30 minutos de carro numa estrada sem sinal de celular nos primeiros 15 quilômetros. Ela comeu arroz com feijão de lata por 4 dias seguidos porque tinha medo de gastar o pouco que tinha. Ligou para a mãe no terceiro dia. Ela atendeu no 6º toque. Soube do divórcio, disse a mãe, sem perguntar como estava, sem oferecer ajuda. Só um comunicado, como se estivesse confirmando uma previsão do tempo. Estou na fazenda do vovô Antônio. Silêncio. Depois, por quê? Porque não tenho para onde ir. Você podia vir ficar um tempo na casa do seu irmão. Ele tem aquele quarto sobrando. O irmão Fábio não ligava para Gabriela havia 8 meses. O quarto que a mãe mencionava era o escritório dele em casa. Ela teria dormido num colchão inflável entre a escrivaninha e a esteira. Estou bem aqui, ela disse. Pausa. Seu avô sempre te mimou demais. Ela desligou. Os dias foram passando. Ela limpou. Consertou o que conseguiu. A torneira pingando no banheiro, a trava quebrada da porta dos fundos, a janela do quarto que não fechava direito. Seu Antônio havia mantido uma caixa de ferramentas debaixo da pia da cozinha. Tudo organizado com etiqueta na letra dele. Chave de fenda, chave Phillips, chave de boca. Cada ferramenta no lugar como se ele esperasse que alguém fosse precisar um dia. No 5º dia, ela começou a mexer nas coisas dele. Não para jogar fora. Ainda não estava pronta para isso. Só para tocar. Os óculos de leitura na mesinha de cabeceira, o colete de pesca no gancho perto da porta, uma pilha de cartas na gaveta da escrivaninha, a maioria delas dela mesma. Cartões de aniversário. Cartões de Natal. Algumas cartas de verdade que ela escreveu quando estava na faculdade. Ele tinha guardado cada uma. No 6º dia, ela começou a limpar as paredes. As prateleiras da estante, os peitoris das janelas, as molduras dos quadros. Havia 9 dele espalhados pela casa. O rio ao entardecer, o bambuzal, a ponte. Um boi no pasto, cada um assinado no canto inferior com as iniciais. AS. Ela parou diante do maior, o que ficava sobre a lareira. Uns 60 centímetros por 80. Uma cena da estação das chuvas. O rio cheio, as árvores dobradas pelo vento, o céu com aquele tom de chumbo que anuncia uma tempestade de verão. Ela sempre havia amado esse. Quando pequena, disse a ele que parecia assustador, e ele respondeu: É porque eu pintei na noite mais difícil da minha vida. Ela estendeu a mão para limpar a moldura e o quadro se deslocou. Era mais pesado do que parecia. Ela segurou com as 2 mãos e sentiu alguma coisa atrás. Não era a parede. Era alguma coisa entre a tela e o reboco. Ela tirou o quadro do gancho com cuidado e encostou no sofá. Havia uma forma retangular colada na parte de trás da moldura. Fita gomada marrom amarelada pelo tempo, mantendo um envelope pardo grudado na madeira. O nome dela estava escrito no envelope, na letra dele.
Não Gabi, como ele sempre a chamava. O nome completo. Gabriela Santana Moraes. Embaixo, em letras menores. Se você está lendo isso, é porque já me fui. As mãos dela tremiam. Ela descascou a fita devagar, tentando não rasgar o que havia dentro. O envelope estava lacrado. Ela sentiu algo dentro. Papel e alguma coisa pequena e dura. Uma chave, talvez. Ela ficou sentada no chão com o envelope no colo por um longo tempo. A fazenda estava quieta. O rio estava quieto. Tudo estava esperando. Ela abriu. Dentro, uma carta dobrada, uma chave de latão e um cartão de visita de um homem chamado Dr. Hélio Barros, advogado, com um endereço na cidade, a mesma pequena cidade a 20 quilômetros dali, onde ela comprava os mantimentos. A carta tinha uma página, escrita nos dois lados. Ela leu a primeira linha. Minha querida Gabi, se você está lendo isso aqui na fazenda, é porque voltou para o único lugar onde eu podia deixar algo para você que ninguém mais jamais ia procurar. Ela leu a carta 7 vezes. Ficou no chão com as costas encostadas no sofá e leu até conseguir fechar os olhos e ver a letra dele na parte de dentro das pálpebras. Não era longa. Seu Antônio nunca foi de usar 10 palavras quando 4 bastavam. Mas cada frase tinha peso. Eu vi você se doando a pessoas que não sabiam o seu valor. Vi com sua mãe. Vi com o homem com quem você se casou. Eu não conseguia impedir. Essa era a parte mais difícil de te amar. Saber que você precisaria aprender do jeito difícil o quanto valia. Ele escrevia sobre a fazenda. Como havia comprado em 1988 por 18 mil cruzados que guardou trabalhando durante anos na cooperativa. Como todo mundo disse que era um desperdício. Longe demais, sem valor de revenda, má aplicação. Como ele não ligou porque na primeira vez que ficou na varanda e olhou para o rio, sentiu uma coisa que não sabia explicar. Depois a carta mudou. O tom virou. Ele escreveu sobre a chave. A chave abre um cofre de documentos no Banco do Brasil da Agência de Registro, Caixa 2000-2014. Dr. Hélio sabe de tudo. Ele é a única pessoa em quem confiei com isso, e estou confiando em você para ir vê-lo. Não conte para sua mãe. Não conte para o Fábio. Não conte para ninguém enquanto não entender o quadro completo. O último parágrafo. Não fui um homem rico, Gabi. Fui um homem paciente. Paciência e tempo constroem coisas que dinheiro sozinho não constrói. O que está nessa caixa não é um presente. É uma correção. O mundo tirou coisas de você que não deveria ter tirado. Essa é a minha forma de devolvê-las. Ele assinou do jeito que assinava os quadros. Só as iniciais. A.S. Ela não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama em que ele dormia, olhando para o teto, com a chave de latão apertada no punho até deixar marca na palma da mão. Na manhã seguinte, ela foi até registro. A cidade tinha uma rua principal de 4 quarteirões, uma farmácia, uma padaria, um cartório, e lá estava ele. Banco do Brasil, um prédio de tijolinho que parecia existir desde antes de a cidade ter nome. Ela entrou com a chave no bolso da blusa e o cartão do advogado na mão. A moça do caixa olhou para ela do jeito que funcionários de banco em cidade pequena olham para desconhecidos. Educada, mas já catalogando. Estou procurando um cofre de documentos. Caixa 2/214. A moça piscou. A senhora vai precisar falar com o gerente. Saiu um homem de uns 60 anos, cabelo branco, óculos de leitura empurrado para cima da testa. Ele olhou para Gabriela por um longo momento. A neta do seu Antônio, ele disse. Não era uma pergunta. Sim. Ele me disse que você viria um dia, só não sabia quando. Ele estendeu a mão. Sou o Gilberto. Gerencio essa agência há 28 anos. Seu avô era um dos clientes mais antigos que tínhamos. Ele a levou até a sala-cofre. Fria, silenciosa, paredes de metal. A caixa 2/214 ficava na segunda fileira, prateleira do meio. Gilberto entregou a segunda chave, a cópia do banco, e juntos giraram os 2 fechos. A caixa era maior do que ela esperava. Dentro, uma pasta grossa, um segundo envelope lacrado e um caderno de capa dura preta com um elástico em torno. Vou deixar a senhora à vontade, disse Gilberto. Parou na porta. Para o que vale, ele falava de você toda vez que vinha aqui. Toda vez, sem exceção. Ela abriu a pasta primeiro. O documento do topo era uma escritura. Depois outra. Depois outra. 6 escrituras no total, cada uma de um lote de terra diferente, todos no entorno da fazenda e ao longo do Vale do Rio.
218 hectares, comprados num período de 32 anos, a partir de 1991. Seu avô, o homem que vivia numa sede simples de 3 cômodos, pintava paisagens e dirigia uma saveiro com a lataria amassada, havia comprado silenciosamente cada pedaço de terra ao redor da fazenda. O caderno era a chave de tudo. Ela sentou numa pequena salinha que o Gilberto deixou à disposição e leu de capa a capa. Não era um diário. Seu Antônio não era o tipo. Era um livro de registros. Datas, valores, números de matrícula no cartório, anotações. 1991. 40 hectares ao norte, à beira do córrego. R$ 12.000. Fazendeiro precisava de dinheiro para tratar do gado. Preço justo, terra boa. 1997. 22 hectares do lado da estrada vicinal. R$ 18.000. Banco ia executar. Comprei antes que pudessem. A família não sabe que fui eu. 2003. 35 hectares incluindo a encosta. R$ 47.000. Usei o dinheiro da madeira do lote norte. Replantei tudo com nativas. Ele nunca pegou empréstimo, nunca fez financiamento. Cada compra era feita com dinheiro guardado de décadas de trabalho na cooperativa, de venda de gado, de pequenas operações de manejo florestal. Comprava um pedaço, cuidava dele, usava a renda de um para comprar o próximo. Paciente, metódico, invisível. O segundo envelope continha uma carta do Dr. Hélio Barros, datada do ano em que o avô morreu. Era um resumo jurídico de tudo: o inventário, as matrículas, as avaliações correntes. Ela leu o número 3 vezes. Depois colocou o papel na mesa e pressionou as palmas abertas sobre a superfície porque as mãos não paravam de tremer. 218 hectares de terra à beira de rio, em região que nos últimos 10 anos havia explodido em valorização imobiliária e turística, no Vale do Ribeira. O valor venal à época da morte do avô era de 3,2 milhões de reais. O valor de mercado estimado atual, segundo uma nota que o Dr. Hélio havia anexado meses antes, ficava entre 6 e 8 milhões de reais, dependendo de como os lotes fossem vendidos. Seu avô deixou para ela 8 milhões de reais em terra e ninguém sabia. Nem a mãe, nem o tio Marcos, nem Renato, nem a juíza que havia dado tudo ao ex-marido porque ela não tinha bens e não tinha renda. Ninguém. E havia uma razão para isso. Todas as matrículas estavam registradas em nome de uma holding patrimonial, constituída anos antes, não no nome pessoal do avô. Os impostos territoriais eram pagos diretamente pela empresa. Para quem consultasse registros públicos, a terra pertencia a uma pessoa jurídica. Ninguém ia conectar aquilo ao seu Antônio da fazendinha beira de rio. Gabriela abriu o caderno na última página, uma anotação diferente das outras. Sem data de compra, sem valor, só um pensamento. O marido da Gabi não a ama. Ama o que ela lhe dá, tem diferença, e ela vai aprender. Quando aprender, vai vir para a fazenda. E quando vier, vai encontrar isso. Por isso nunca vendi. Por isso nunca contei. Algumas coisas só podem ser recebidas quando você está pronta para carregá-las. Ela ficou um longo tempo sentada na varanda naquela tarde. O rio estava calmo, o céu estava nublado, e as árvores da margem oposta começavam a mudar de cor com o início do inverno. Toda aquela terra, cada curva do rio, cada linha de árvores que ela podia enxergar, e a maior parte do que não conseguia, eram dela. Seu Antônio havia passado 32 anos envolvendo o vale com uma muralha silenciosa, e tinha deixado ela dentro dela. Na manhã seguinte, ela ligou para o Dr. Hélio. O escritório dele ficava acima da farmácia na rua principal. Uma sala, uma mesa, 2 cadeiras e arquivos do piso ao teto. Ele estava na casa dos 60 anos, grisalho nas têmporas, o tipo de homem que usava terno mesmo quando não havia ninguém chegando. Esperava essa ligação há 3 anos, disse ele. Sente-se. Temos muito a conversar. Ele explicou a estrutura. O avô havia constituído a holding em 2004, 15 anos antes de morrer. A empresa detinha os 6 lotes. Ela era a única beneficiária. Os termos eram simples. A participação na empresa seria transferida para ela por ocasião da morte do avô, mas os documentos só seriam acessíveis através do cofre do banco. Nenhuma notificação seria enviada. Nenhum advogado viria procurá-la. Ela tinha que encontrar por conta própria. Ele dizia que você ia encontrar quando mais precisasse, disse o Dr. Hélio. Foi muito específico quanto a isso. Não queria que você tivesse isso enquanto as coisas estivessem bem. Queria que você tivesse quando as coisas desmoronassem. É uma aposta arriscada, ela disse. E se eu nunca tivesse voltado à fazenda? Hélio se recostou na cadeira.
Ele sabia que você ia voltar. Me disse, ela vai vir. Pode demorar anos, mas vai vir. Aquela fazenda é o único lugar onde ela sempre se sentiu segura. Pausa. Tem mais uma coisa. Ele deslizou um documento pela mesa. Era uma proposta de compra dos lotes, endereçada à holding, datada de 14 meses atrás. A oferta era de 7,2 milhões de reais, feita por um grupo chamado Vale Verde Empreendimentos. Seu avô nunca respondeu, disse Hélio. Eu também não. Estávamos esperando a senhora. Naquela noite de volta à fazenda, Gabriela fez café. Café de verdade, coado na flanela que o avô deixou pendurada na parede da cozinha. Sentou na mesa com a pasta aberta na frente. Leu cada escritura, cada laudo, cada documento do Vale Verde. E não contou para ninguém, nem para Claudinha, nem para a mãe, nem para o irmão. O instinto de ligar para alguém, de compartilhar, de ouvir alguém gritar: "Gabi, meu Deus, como assim?", era forte. Mas alguma coisa era mais forte. Uma voz mais quieta, que soava como o avô. Não conte para ninguém enquanto não entender o quadro completo. O celular tocou na manhã seguinte. Lúcia, a sogra. Ela deixou tocar 2 vezes. Na terceira, atendeu. Gabi, meu bem. A voz era calorosa. Sempre era. Essa era a armadilha. Soube que você está lá na fazendinha do seu avô. O Renato me comentou. Ele está preocupado com você. Ela quase riu. Quase. Está mesmo? Você sabe como ele é. Sabe que o divórcio foi difícil para você. Ele se sente mal com tudo o que aconteceu. Gabriela se encostou na pia. Pela janela, ela podia ver o rio dela, a margem que se curvava para o leste, a margem dela, a encosta onde os bambus cresciam fechados, a encosta dela. 8 milhões em terra que o advogado do filho da Lúcia não se deu ao trabalho de investigar porque era só uma fazendinha velha no mato. Ele estava pensando, e é só uma questão prática, nada emocional. Se você não toparia assinar uma cessão da fazenda para efeitos de regularização fiscal. O contador dele disse que pode ter alguma complicação com a partilha se houver patrimônio não declarado. Gabriela colocou a xícara devagar sobre a pia. O som da porcelana contra o granito foi seco e final. Lúcia, a fazenda foi deixada para mim pelo meu avô. Não fez parte do casamento. Não fez parte da partilha. Claro, claro. Ele só pensou que, já que não vale muito e você está morando lá temporariamente, não estou morando aqui temporariamente. Ela abriu o computador e encontrou o acordo de separação. O advogado de Renato havia sido minucioso em reivindicar tudo de valor. Mas o acordo excluía especificamente os bens pré-nupciais e heranças de valor insignificante. Essa era a fazenda. Aquela linha, valor insignificante, era a rachadura na parede. Porque a fazenda não era o que importava. A holding era o que importava. E a holding havia sido constituída em 2004, herdada por ocasião da morte do avô em 2020, 3 anos antes do divórcio. Nunca foi patrimônio conjugal. Renato nunca soube. O advogado dele nunca perguntou. A juíza nunca considerou. 6 lotes, 218 hectares. Tudo legal e completamente dela. Ela ligou para o Dr. Hélio naquela tarde. Quero marcar uma reunião com o Vale Verde. O senhor pode providenciar? Tem certeza? Uma vez que a senhora se posicionar, as coisas andam rápido. Tenho, mas não vou vender. Ainda não. Quero ouvir o que eles têm a dizer. Pausa. Gabi, tem uma coisa que a senhora precisa saber. O Vale Verde não é uma construtora qualquer. O sócio investidor majoritário é um fundo chamado Brasil Prime Capital. O diretor regional é um homem chamado Daniel Fonseca. O nome não disse nada a ela. Devo conhecê-lo? Provavelmente não. Mas seu ex-marido conhece. Daniel Fonseca é o sócio comercial do Renato. A cozinha ficou quieta. O rio ficou quieto. Até os pássaros pareceram parar de cantar enquanto o mundo todo se inclinava para ouvir. O sócio de Renato estava tentando comprar a terra do avô dela. A mesma terra que Renato havia descartado no tribunal. A mesma terra que a sogra havia ligado pedindo para ela assinar. Ela apertou a beira da pia. O granito estava frio sob as palmas. Marque a reunião, Dr. Hélio. Ela passou os 3 dias seguintes se preparando. Hélio trouxe tudo o que tinha sobre o Vale Verde Empreendimentos. Registros na junta comercial, estudos de viabilidade, documentos públicos.
Ela espalhou tudo na mesa da cozinha e foi lendo do jeito que o avô teria feito, devagar, com cuidado, fazendo anotações nas margens. O Vale Verde havia montado um projeto de resort à beira do rio. Pousada de alto padrão, spa, área de ecoturismo, chalés privativos, marina de barcos a remo e caiaque. Investimento total projetado de 85 milhões de reais. Nos últimos 4 anos, eles haviam comprado lotes na margem oeste e sul do vale. Mas os lotes do avô, na margem leste e a encosta norte, eram a pedra fundamental. Sem aqueles pedaços, o projeto não fechava. Sem a terra de Gabriela, o projeto de 85 milhões era letra morta. E Renato sabia. Tinha que saber. Ela ficou com isso por um tempo. Deixou a raiva chegar, deixou ela ficar, e depois deixou ela se assentar em algo mais frio e mais útil. Na quinta-feira, ela foi até o escritório do Hélio para a reunião. Vestiu a roupa mais arrumada que tinha, que não era grande coisa considerando que tudo o que possuía cabia em 2 malas. Daniel Fonseca chegou exatamente às 10. Mais jovem do que ela esperava. Início dos 40, terno bem cortado, o tipo de confiança que vem de anos conseguindo o que quer. Com ele, uma mulher que ela não reconheceu. Olhos perspicazes, blazer cinza, um portfólio de couro sob o braço. A advogada dele. Daniel apertou a mão de Gabriela e sorriu do jeito que as pessoas sorriem quando acham que estão prestes a fechar negócio. Gabriela, que prazer. Ouvi muito sobre a propriedade do seu avô. De quem? Ela perguntou. O sorriso vacilou. Ele se recuperou rapidamente. A terra fala por si mesma. A advogada dele apresentou a proposta. 7,8 milhões por todos os 6 lotes. Venda limpa, encerramento em 60 dias, sem condicionantes. Eles ainda cobriam o ITBI. Era uma oferta forte. 6 meses atrás, ela teria chorado diante de um número daquele. Mas ela não era mais aquela pessoa. Me fale sobre o projeto do resort, ela disse. Ele falou sobre empregos, impostos, desenvolvimento regional. Ela cortou. E qual é o valor total do projeto na conclusão? Ele hesitou. O retorno projetado não é bem relevante para a avaliação da terra. Para mim é. Daniel tossiu. Ao término completo do empreendimento e comercialização das unidades, o projeto está avaliado em aproximadamente 260 milhões de reais. E sem os meus lotes? Ela parou. Sem a margem leste, a encosta norte e a frente de acesso à estrada, o projeto consegue ser executado? O projeto precisaria de reestruturação significativa. Reestruturação, que significa que não acontece. Eu não diria tanto. Eu diria. Ela abriu a pasta que o Hélio havia preparado. Seu estudo de impacto ambiental coloca a margem leste como o corredor de drenagem natural do resort. O projeto da Marina especifica a enseada norte, que fica dentro do lote 4. E o acesso pela estrada vicinal depende da frente do lote 6. Sem esses 3 elementos, vocês não têm um projeto. Tem uma ideia cara. A sala ficou em silêncio absoluto. O sorriso de Daniel havia sumido. No lugar dele havia alguma coisa mais honesta. A expressão de um homem que subestimou a pessoa sentada do lado oposto, e só agora estava percebendo isso. O que a senhora está propondo? Não estou propondo nada. Não hoje. Hoje estou ouvindo. Quando eu estiver pronta para conversar, o Dr. Hélio vai entrar em contato. Ela se levantou, apertou a mão, saiu. Na escada, ela parou. As mãos tremiam. Não de medo. De alguma coisa para a qual ela não tinha nome. Alguma coisa que parecia o primeiro sopro de ar fundo depois de muito tempo debaixo d'água. Hélio alcançou ela na calçada. Seu avô ficou sentado naquela mesma cadeira, disse ele baixinho. Mesma sala, mesma mesa. 3 empreendedores diferentes vieram a ele ao longo dos anos. Ele ouviu cada um. Nunca levantou a voz, nunca mostrou o jogo. Me disse uma vez: quem entende a terra sempre ganha, porque a terra não mente e não vai embora. Ela voltou para a fazenda, sentou na varanda e ficou vendo o sol se pôr sobre o rio. O celular vibrou. Uma mensagem de um número que ela não via há meses. Renato. Precisamos conversar. Ela não respondeu naquela noite nem na manhã seguinte. Deixou o celular na mesa da cozinha virado para baixo e fez café. Ficou na varanda, olhou para o rio, pensou no que o avô faria. Ele esperaria.
Então ela esperou. A segunda mensagem chegou no dia seguinte. Gabi, estou falando sério. Preciso falar com você. É sobre a fazenda. A terceira, 12 horas depois. Eu sei que você está brava, mas isso é maior do que os dois. Me liga. Ela não ligou. Em vez disso, ligou pro Hélio. Seu avô sempre dizia que quando alguém começa a mandar mensagem sobre algo que podia resolver pelo telefone, é porque tem medo de ouvir a resposta. E quando para de mandar mensagem e aparece na porta, é porque tem medo de não ouvir resposta nenhuma. Renato apareceu num sábado de manhã. Ela estava na varanda com o café e um livro policial de bolso que o avô havia deixado na estante. Ela ouviu o carro antes de vê-lo. Um SUV preto estacionando na estrada de terra. A porta abrindo. Passos na pedra brita. Ele parou no pé da escada. Ele estava diferente. Não o rosto. O rosto era o mesmo. O mesmo rosto que a fez acreditar por 12 anos. Era a postura. Tenso, calculado. A postura de alguém que havia ensaiado o que ia dizer. Posso subir? Ele perguntou. A varanda é minha, você decide. Ele subiu, sentou na cadeira de balanço que o avô havia feito à mão. Você está bem? Disse ele. Ela não respondeu. Tomou um gole de café, esperou. Olha, eu sei que as coisas ficaram feias. Os advogados, o processo todo. Não queria que fosse assim. Mas foi, e me arrependo. Ele não se arrependia. Ela podia ver nos ombros, rígidos demais para alguém de verdade pedindo desculpa. Quem pede desculpa de verdade amolece. Ele estava duro como concreto. O que você quer, Renato? Tudo bem, vou ser direto. Sei do projeto de resort aqui no Vale. Sei que o Vale Verde quer essa terra. E sei que você foi à reunião. Como fica sabendo? Ele hesitou. Uma fração de segundo. Rápido demais para a maioria das pessoas notar. Mas ela foi casada com esse homem por 12 anos e conhecia cada microexpressão. Aquela hesitação significava que ele ia mentir. O Daniel me contou. Somos sócios. Ele mencionou que tinha se encontrado com a proprietária e o sobrenome era Santana. Sócios, não parceiros. Sócios. Ele escolheu aquela palavra com cuidado. Então é uma oportunidade real, Gabi. Estamos falando de milhões. E acho que a gente pode resolver isso de um jeito que seja bom para nós dois. Ela pousou o café na mesinha de madeira que o avô havia lixado à mão. O som da xícara contra a madeira foi seco e definitivo. Renato, você ficou com o apartamento, os 2 carros, as contas, o fundo de previdência, tudo o que ajudei a construir em 12 anos. E agora aparece na varanda de uma fazenda que você chamou de sítio de interior e me oferece ajuda. Estou tentando. Você está tentando entrar num negócio do qual não faz parte porque sabe que sem essa terra, o projeto do seu sócio não existe. O rosto dele mudou. A máscara caiu por meio segundo. E o que estava embaixo não era raiva, não era surpresa. Era medo. Medo financeiro, puro e simples. Daniel Fonseca não é seu amigo, ela disse. É seu sócio no Brasil Prime Capital. Eu sei disso. O Dr. Hélio sabe. E agora, você sabe que eu sei. Ele ficou parado. A cadeira de balanço do avô range no silêncio. Sai, Renato. Ele se levantou, abriu a boca, fechou, desceu a escada. No meio do caminho para o carro, parou e virou. Você não sabe no que está se metendo, disse ele. Esse negócio é maior do que você imagina. Sei exatamente o tamanho. 260 milhões ao término. Eu li o prospecto. Ele ficou branco. Entrou no carro e foi embora pela estrada de terra sem olhar para trás. No dia seguinte ao da visita de Renato, Gabriela bateu na porta de uma casa a uns 500 metros da sede da fazenda, à beira da trilha que corria pelo lado do rio. Uma casa simples pintada de amarelo com uma horta, que ainda tinha cor mesmo no inverno. A mulher que abriu a porta tinha uns 60 e poucos anos, cabelo branco curto, mãos de quem trabalha a terra. Ela olhou para Gabriela por um momento e antes que ela dissesse qualquer coisa, falou. Você é a Gabi. Como você sabe? Porque você é igualzinha ao seu Antônio quando jovem. E porque ele me disse que você apareceria um dia. Ela abriu a porta bem. Entra. O café acabou de ficar pronto. O nome dela era Dona Teresa. Havia morado naquela casa há 26 anos. Ela e o avô de Gabriela eram vizinhos, amigos, e ela foi descobrindo aos poucos, cúmplices de um jeito que não havia imaginado.
Ele falava de você o tempo todo, disse Dona Teresa. Não de um jeito sentimental. Ele não era assim, mas como alguém descrevendo um plano. A Gabi é inteligente, mas confia fácil demais. Ela vai precisar aprender. Quando aprender, eu preciso estar preparado. Preparado para quê? Dona Teresa olhou para ela por cima da borda da xícara. Para deixar tudo para você, sem ninguém se meter no meio. Ela contou coisas que Gabriela não sabia. Que o avô havia recebido sondagens de empreendedores desde o começo dos anos 2000. Que havia recusado cada uma sem hesitar. Ele costumava dizer que terra é a única coisa que ninguém consegue tomar de você na justiça. Dinheiro desaparece, patrimônio conjugal se divide, mas terra herdada e protegida numa holding, essa é sua e mais ninguém. Dona Teresa, preciso te perguntar uma coisa e preciso que a senhora seja honesta. Sempre sou. É o meu pior defeito. Meu ex-marido Renato. Ele veio aqui antes? Antes do divórcio. A mulher parou a xícara no meio caminho. Pousou devagar. Uma vez, uns 5, 6 anos atrás. Você não estava com ele. Apareceu sozinho num carro bonito, andou pela estrada, olhou as propriedades, bateu na minha porta perguntando sobre as terras do vale. Quantos hectares, se tinha restrição ambiental, se o dono já tinha pensado em vender. 5, 6 anos atrás. Antes mesmo da morte do avô. Antes do divórcio. Ele pressionou. Perguntou especificamente sobre a terra do seu Antônio. Qual era o tamanho? Se havia área de preservação permanente. Eu mandei ele falar com o dono. Ele disse que o dono era o avô da esposa e que o velho era difícil de lidar. Difícil de lidar. O avô dela, que nunca levantou a voz na vida. Difícil de lidar porque não queria vender o que não queria vender. Depois que ele foi embora, continuou Dona Teresa, eu liguei pro seu Antônio e contei. Sabe o que ele disse? O quê? Disse, começou. Só isso? Começou. E na semana seguinte foi ao escritório do Dr. Hélio e fez as alterações finais na holding. Gabriela entendeu tudo de uma vez. Renato não havia pedido o divórcio porque tinha parado de amá-la. Havia pedido porque precisava tirar ela da equação. Calculou que se tomasse tudo e a deixasse com nada, ela venderia a fazenda e a terra por desespero. E então o Vale Verde compraria por uma fração do valor real. Seu avô viu o que estava vindo antes dela, antes de qualquer um, e fechou cada porta antes que Renato pudesse abrir uma. Dona Teresa olhou firme para ela. Seu avô me pediu um favor antes de morrer. Me pediu para ficar de olho na fazenda, se você aparecesse para te receber, mas nunca para ir atrás de você primeiro. Ele dizia que você tinha que vir por conta própria. Por quê? Porque se alguém contasse, você ia duvidar. Se você encontrasse por si mesma, ia acreditar. Gabriela voltou para a fazenda, abriu o caderno do avô na última página, releu a última anotação. Mas agora enxergou o que não havia notado antes. Abaixo, em letras menores, quase apagadas. Se ele vier antes dela, Teresa vai saber. Se ela vier antes dele, a terra cuida do resto. A carta do advogado chegou numa terça-feira. Hélio ligou às 8 da manhã. Recebemos uma notificação judicial. O Renato está contestando a holding. Ela sentou na cadeira da cozinha. A xícara que segurava parou no ar. Com qual fundamento? Que a empresa e seus ativos deveriam ter sido declarados durante o divórcio como patrimônio potencial. Que ao não declarar a existência da holding, a senhora agiu de má fé. Ele está pedindo a reabertura do processo. Eu nem sabia da holding quando me divorciei. Eu sei. E é por isso que o argumento dele é fraco. Mas fraco não significa que vai embora. Se um juiz concordar em reabrir, isso pode levar meses, talvez 1 ano. E durante esse tempo, qualquer negociação com o Vale Verde estaria congelada. Seria exatamente isso que ele quer. Não ganhar o processo, comprar tempo, me desgastar. Ela conhecia aquele método. Havia vivido com ele por 12 anos. Renato nunca gritava, nunca ameaçava diretamente. Esgotava, drenava. Transformava cada decisão num labirinto tão cansativo que você acabava cedendo só para poder respirar. Dr. Hélio, quanto custa defender isso? Se for a julgamento, entre 60 e 120 mil reais. Ela tinha 22 mil na conta. E a terra, enquanto houvesse disputa judicial aberta sobre a holding, estava congelada. Não podia ser usada como garantia. Não podia ser negociada. Não podia gerar renda. Nenhum banco aceitaria como colateral com litígio pendente.
8 milhões em terra e ela não podia tocar um centavo. Renato sabia disso. Esse era o ponto. Mas ela não estava mais sentada sendo a Gabi de antes. Estava sentada na cadeira do avô, olhando pela janela dele, cercada pela terra dele. E a terra não mente e não vai embora. Ela abriu o caderno de novo. Dessa vez foi ao começo, leu todas as entradas. Ele era um homem meticuloso, um homem que havia planejado por 32 anos. Um homem que havia previsto a chegada de Renato antes mesmo dela. Teria previsto isso também? Página 43. Uma anotação diferente das outras. Sem data de compra, sem valor. Só uma instrução. Se houver contestação judicial à holding, o Dr. Hélio tem o protocolo B, no arquivo cinza, terceira gaveta, pasta verde. Paguei pelos melhores. Você não vai precisar pagar de novo. O avô havia contratado proteção jurídica preventiva. Ela ligou para o Hélio. Protocolo B. Arquivo cinza, terceira gaveta, pasta verde. Silêncio do outro lado. Depois um riso baixo. Não de humor, de admiração. Eu tinha esquecido, ele disse. Seu avô me pediu para preparar isso em 2017. Um pacote de defesa preventiva completo. Pareceres jurídicos independentes confirmando a separação legal dos ativos. Declarações notarizadas de que a beneficiária não tinha conhecimento da holding. Uma carta do próprio seu Antônio explicando por que a empresa foi mantida em sigilo. Vai segurar? Gabi, seu avô pagou 3 advogados diferentes para revisar isso. Um em São Paulo, um no Rio, um aqui. Os 3 assinaram. É a prova de recurso. Ela segurou o telefone com as 2 mãos. Mande a resposta para o advogado do Renato. Use tudo. Seu avô não havia apenas comprado a terra. Não havia apenas constituído a holding. Havia erguido uma muralha jurídica em volta de tudo e deixado ela com a chave. O advogado de Renato retirou a contestação 11 dias depois. Hélio ligou com a notícia numa tarde de quinta-feira. Ela estava na varanda pintando. O que merece uma explicação. 3 dias depois que a notificação chegou, enquanto esperava a resposta, ela fez algo que não fazia desde criança. Foi ao canto do quarto do avô onde ele guardava os materiais. Pincéis, tintas a óleo, 2 cavaletes de madeira, telas em branco encostadas na parede. Tudo coberto de pó. Tudo esperando. Ela não sabia pintar. Nunca soube. Em criança, borrava cor no papel enquanto o avô fazia paisagens que pareciam reais. Ele nunca a corrigiu. Só dizia: pinta o que você vê, não o que acha que deve ver. Ela montou o cavalete na varanda, abriu as tintas e começou a pintar o rio. Estava horrível. Não importou. Retiraram tudo. O protocolo B funcionou. O advogado de Renato nem tentou responder. Só pediu o encerramento. Ela pousou o pincel. Tinta azul pingou no assoalho da varanda. O que isso significa? Que a holding é sua. Sem disputa, sem condicionantes, ninguém pode tirar. E o Vale Verde, eles ligaram 3 vezes essa semana. Daniel Fonseca está ficando ansioso. O prazo de aprovação do financiamento vence em 5 meses. Se eles não fecharem a aquisição da terra até lá, perdem os investidores. 5 meses. O avô a havia ensinado sobre paciência. Mas também havia ensinado que paciência não é sobre esperar. É sobre saber o que você está esperando. Ela sabia o que estava esperando. Naquela noite, ela montou um plano. Não de vingança. Um plano do que ela queria que fosse sua vida dali em diante. Ela não queria vender a terra. O avô havia passado 32 anos construindo aquilo. Vender seria apagar cada decisão que ele tomou. Mas 218 hectares de terra não pagavam contas. Na última página do caderno havia uma linha que ela lera antes, mas não havia entendido. Terra é poder. Mas poder não é vender. Poder é decidir quem usa, como usa e por quanto tempo. Um contrato de arrendamento. Não uma venda. Ela manteria cada hectare. Cada escritura continuaria no nome dela. E o Vale Verde pagaria pelo direito de usar, não de possuir. Um contrato de 50 anos com revisão a cada 10 anos. Renda anual garantida, controle total. Ela ligou para o Hélio. Tenho uma proposta, mas preciso que o senhor me diga se é juridicamente possível. Ele ouviu, fez perguntas, ficou quieto por quase 1 minuto. É possível e é exatamente o que seu avô teria feito. Pausa. Mas, Gabi, preciso te perguntar uma coisa. Não como seu advogado, como alguém que conheceu seu avô a vida inteira. Tem certeza que não quer vender e recomeçar em outro lugar?
8 milhões te dariam uma vida sem preocupações. Ela olhou pela janela. O rio estava escuro. As estrelas começavam a aparecer. O avô havia tido 32 anos para vender e ir embora. Nunca foi. Hélio ficou quieto. Depois disse baixinho: certo. Vamos construir o arrendamento. A reunião foi numa quarta-feira de manhã no escritório de Hélio. Havia chovido a noite toda, e o ar cheirava a terra molhada e mato. Ela fez o caminho de beira de rio, e pela primeira vez olhou para aquela paisagem não como a mulher perdida que chegara sem ter para onde ir. Olhou como a dona. Daniel Fonseca trouxe uma equipe. Sua advogada, um analista financeiro e um homem que ela não reconheceu. Mais velho, cabelo completamente branco, um terno que custava mais do que tudo que ela tinha nas duas malas. Era o diretor de investimentos do Brasil Prime Capital. O dinheiro grande. Hélio e ela sentaram de um lado da mesa. Eles sentaram do outro. 4 contra 2. Mas ela tinha o que eles não tinham. Ela tinha a terra. Obrigada por virem, ela disse. Vou ser direta. Não estou vendendo. A senhora recusou uma oferta de 7,8 milhões. Podemos renegociar o preço. Não é uma questão de preço. A terra não está à venda. Nem um lote, nem um hectare. A qualquer preço. Então por que estamos aqui? Disse Daniel. Porque tenho uma proposta alternativa. Arrendamento de longo prazo. 50 anos com cláusula de revisão a cada 10 anos. Ela passou as folhas pela mesa. Hélio explicou os termos. O homem de cabelo branco leu cada página, sem expressão. Isso é muito incomum, ele disse finalmente. Meu avô era um homem muito incomum. Investidores preferem a aquisição definitiva. Um arrendamento cria complexidade. Complexidade para vocês, segurança para mim. Entendam que se vocês recusarem o arrendamento e não aceitarem vender, o projeto simplesmente muda de localização. Com o devido respeito, vocês têm 42 milhões investidos em terra na margem oeste e sul que só tem valor se o projeto for aqui. Vocês não vão mudar para nenhum outro lugar. Não podem. E todos nesta sala sabem disso. Ele olhou para ela por um longo momento. Depois fez algo que ela não esperava. Riu. Curto, contido, genuíno. Seu avô sabia escolher os herdeiros. A porta do escritório se abriu. Todos viraram. Renato. Entrou como se tivesse todo o direito de estar ali. Terno azul escuro, gravata, a mesma postura que usava para impressionar clientes. Mas ela viu os olhos, rápidos, nervosos, varrendo a sala. Me desculpem o atraso, disse ele como se houvesse sido convidado. O senhor não foi convocado para esta reunião, disse Hélio levantando. Sou o diretor do Brasil Prime, tenho todo o direito. Você é meu ex-marido, disse Gabriela. A sala inteira congelou. E tentou contestar judicialmente a holding que protege esta terra, o que te dá exatamente zero direito de se sentar nessa mesa. Renato olhou para ela e ela sustentou o olhar. Sem raiva, sem tremor. Nada. Gabi, o Daniel pode representar o Brasil Prime. Você não pode me mandar embora. Daniel olhou para o homem de cabelo branco. O homem de cabelo branco olhou para Renato e, com o menor gesto, quase imperceptível, balançou a cabeça negativamente. Renato ficou parado 3 segundos. Depois virou e foi embora. A porta se fechou com um clique suave. Onde estávamos? Ela disse. O homem de cabelo branco olhou para ela. O arrendamento. Vou levar para os investidores. Ligo em 1 semana. 2 semanas, ela disse. Estou ocupada. A ligação chegou em 13 dias. Hélio me contou os detalhes numa tarde no fim do mês, sentados na varanda da fazenda. Ela fez café para os dois, do jeito que o avô fazia. Forte demais e doce demais. Hélio segurou a xícara com as 2 mãos e ficou olhando para o rio. O acordo de arrendamento foi aprovado pelo Conselho do Brasil Prime Capital. 50 anos, revisão a cada 10. Renda anual fixa de R$580 mil, mais 1,8% da receita bruta do resort. A cláusula ambiental ficou intacta. A cláusula de reversão ficou intacta. Você mantém todas as escrituras. Ela estava quieta. Tem mais uma coisa. Daniel Fonseca me disse que o Renato foi desligado do Brasil Prime Capital na semana passada. Conflito de interesses. A tentativa de contestar a holding enquanto a empresa negociava foi a gota d'água. Ela não disse nada. Olhou para o rio. A água estava calma.
O sol estava descendo atrás dos bambus da encosta norte. A encosta que o avô comprou em 2003 com o dinheiro da madeira que ele mesmo cortou e replantou. Você não vai perguntar como ele está? Disse Hélio. Não. Hélio assentiu. Tomou um gole de café. Não perguntou mais. Ela assinou o contrato numa sexta-feira de manhã no escritório de Hélio. Sem fotografia, sem comemoração, 6 escrituras, um contrato de arrendamento, o nome dela em cada página. O homem de cabelo branco, que ela soube se chamar Ricardo Hale, apertou sua mão e disse: Se quiser investir um dia, pode me procurar. Obrigada, ela disse. Mas meu avô me ensinou a investir em terra. Vou ficar com o que conheço. Ela voltou para a fazenda, estacionou, ficou sentada na varanda. Era outono agora. As folhas estavam amareladas. O rio refletia tudo. As cores, as nuvens, os bambus escuros no alto da encosta. Ela entrou em casa, pegou o cavalete, levou para a varanda, colocou uma tela em branco, abriu as tintas, as mesmas dele, e começou a pintar o rio. Estava horrível, desproporcional. As árvores pareciam repolho. A cor da água estava longe daquele tom esverdeado que ela tentava capturar. Não importava. Ela assinou no canto inferior. Não com as iniciais dele, com as dela. G.S. Gabriela Santana. Pendurou na parede ao lado dos 6 quadros dele. O 7º, o pior de todos, e de alguma forma o que fazia mais sentido ali. Ela ligou para Claudinha naquela noite. Obrigada, disse ela, pelo sofá, pelo carro emprestado, por me lembrar que a fazenda existia. Você está bem? Estou. Ela ficou na varanda até escurecer. O rio foi desaparecendo aos poucos. Primeiro as cores, depois as formas, depois tudo. O que sobrou foi o som da água batendo nas pedras do barranco do avô. Paciência não é sobre esperar. É sobre saber o que você está esperando. Ela não estava mais esperando. Estava exatamente onde deveria estar. Uma palavra final, para quem precisa ouvir. A história de Gabriela não começa com ela sendo forte. Começa com ela sendo escolhida para ser fraca por alguém que dependia da sua fraqueza para prosperar. E isso acontece todos os dias, com mulheres que deram anos, saúde, sonhos e energia para construir a vida de outra pessoa, e que um dia se veem com as mãos vazias e ouvem que não tem valor. Mas aqui está o que seu Antônio sabia. Uma mulher que aprende o próprio valor não pode ser derrotada. Só pode ser adiada. Se você reconheceu algo da sua vida nessa história, saiba. O cadeado enferrujado que não cede, o cheiro de casa antiga, a sensação de não ter para onde ir, esses não são o fim da história, são o começo. Não deixe que ninguém defina quanto você vale. Não deixe que uma divisão de bens, uma assinatura num papel, uma voz que disse por anos que você era menos. Não deixe que nada disso seja a última palavra sobre quem você é. Cuide do que é seu. Aprenda as regras do jogo. Procure pessoas que estejam do seu lado. E quando alguém subestimar o que resta de você, lembre-se da fazenda do avô. Às vezes, o maior bem que você possui é aquele que ninguém achou que valia a pena olhar. A terra não mente. E você tampouco precisa.